teoria. Eu não gosto de ficar assim, explicando teoria, mais teorias. Você vai fazer exercício sobre a teoria. Isso aí, para mim, eu não gosto disso. Eu gosto de ensinar, falando para você do raciocínio da questão, da lógica do português e fazendo bastante exercício, mas muito. Vocês vão penar comigo aí com relação a esses exercícios. A gente vai fazer bastante. Vamos começar? Vocês estão vendo bem aí? Sim. Estão me ouvindo? Sim, estão sim. Vendo? Então, né? Então, tá bom. Hoje vai ser concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Foi o que eu disse. Concordância verbal, o verbo deverá concordar com o sujeito depois deverá concordar com o verbo. Aí tem uns exemplos aqui que eu vou passar rápido por isso aqui, mas vamos falar pelo menos um. Aqui, ó. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Vocês sabem que a partir daqui, ó, começa uma oração adjetiva. Não, é uma adverbial de tempo. Você vê que aqui é um outro sujeito, as flores. Tem que concordar com o verbo, desabrocham. Flores, no plural, verbo flexionado, também no plural. Então, é assim, ó, quando fala aqui eu, tem que concordar com o verbo aqui, ó, eu adoro. O eu no singular e o verbo também no singular. Mas aqui logo embaixo, ó, elas, sujeito. E o verbo vai para o plural, porque, né, a pessoa aqui é mais de uma. Então, o verbo vai flexionar no plural. Então, por aí vai. Ó. Quando o sujeito é composto, mais de uma pessoa, o verbo vai ficar no plural. Tá? E aí vamos ver algumas regrazinhas, né? Isso aqui dá para vocês ficarem depois ver, né, com mais calma, essas regras. Mas vamos passar por umas aqui que é importante. Regras para sujeito simples. Sujeito no coletivo. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular. Ó, fica sempre no singular. Porque quando fala aqui, o que comanda, o que vai comandar muito nessa concordância, já é dica minha, né? Vai ser o artigo. O artigo. Se aqui está o artigo, tá? Aí sempre o verbo vai ficar no singular também. Isso aqui está no singular que vai ficar. Então, já que fala de coletivo, falou a multidão. A multidão, né? O verbo vai ser no singular, tá? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular e no plural. Ó, aqui não está especificada a multidão. Aqui já vai estar especificado. Ó, de fãs. Isso aqui está especificando multidão. É um adjunto a de nominal de multidão. Então, veja bem, né? Pode concordar de duas formas. Né? A multidão de fãs ultrapassou o limite, concorda com a multidão, e ultrapassaram o limite, vai concordar com fãs, com o especificador da multidão. Então, vai ter duas concordâncias aí. E os partitivos? O verbo pode ser usado no singular e no plural também, em coletivos. Partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Vamos ver os exemplos. Grande número de presentes se retirou. Ó, aqui, ó. Se retirou, tá? Vai concordar com grande número. E aí, grande número dos presentes se retiraram. Se retiraram, vai concordar com presentes. Pode também ter duas concordâncias. No 3, expressões mais de, menos de, cerca de. Neste caso, o verbo concorda com o numeral. Professor. Mais de uma mulher quis trocar a mercadoria. Professor. Oi. Nesse exemplo aí, número 2, sobe um pouco. No caso, os dois, grande número, o exemplo. Tá. As duas formas estão corretas?
as duas formas. A concordância, ela, como eu falei aqui antes, no 1 também, as duas formas estão corretas. Uhum. A multidão de fãs ultrapassou o limite, o verbo fica no singular. A multidão de fãs ultrapassaram o limite, as duas formas, tá? Sobe um pouquinho. No primeiro exemplo, aí, a multidão ultrapassou o limite. No caso, tem como ficar no plural também e manter a concordância? Não. Não tem, porque só concorda com a multidão. Não tem outro elemento para fazer com que o verbo vá para o plural. Não tem outro elemento. Tem que ter o especificador. Igual aqui embaixo tem o especificador, o adjunto adnominal. Aí pode concordar com a multidão e concordar com a adjunta adnominal, entendeu? Tem que ter as duas coisas. O bom é que vocês têm que entender que tem que ter as duas coisas para ter duas concordâncias. É igual o caso no positivo, sim. No caso ali, não teria como passar as multidões? Ou não? Não, porque aqui sempre vai ser a multidão, porque é coletivo. A multidão, quando é coletivo. Bando, o bando sempre vai ser dessa forma. Não vai dar para ser as multidões, tá? Porque é um coletivo, sempre vai ser a multidão. Tá? Mas sempre, se tiver. Aqui em cima não tem um especificador. O que é especificador? Algum adjetivo, né? Algum adjetivo. Mas aqui embaixo tem. Então, vai concordar com uma e com o outro. Pode concordar com um e então com o outro, tá? Vamos lá aqui já. Mas a questão é o seguinte, a gente vai com exercícios que a gente vai aprender mesmo. A teoria serve para a gente ter umas ideiazinhas. Mais de uma mulher quis trocar de mercadoria. Olha, quis se refere a uma mulher, né? Mais de uma se refere aqui, ó, esse numeral aqui. Mas aí, quando você fala duas, mais de duas, aí é obrigatório, né, colocar no plural, que é mais de uma. Aqui, né, tá dizendo uma. Aí é quis. Aqui diz duas, é obrigatório pôr no plural. No caso aqui, mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Aqui, ó. Mais de uma professora se abraçaram, porque você sabe que realmente precisa de duas professoras para ter abraço, né? Então, nesse caso, obrigatoriamente que vai ficar no plural, que é recíproco. Nomes próprios. Olha aqui, o que comanda é isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Artigo. Se tiver artigo, o artigo predomina. Então, fica no plural. Não tem artigo, vai ficar no singular, tá? Sempre assim. Agora, com relação ao pronome que, tá? O relativo que. O que, ele vai concordar com a pessoa. Fui eu que... Não, se é eu, é levei. Se é tu, é levar-te. Se é ele, levou, concordou com o sujeito. E o pronome quem, não. O pronome quem já modifica alguma coisa. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome. Aceita duas coisas, vamos ver os exemplos. Fui eu quem afirmou. Está vendo aqui que não está na terceira pessoa? Ou concorda com o pronome eu. Foi eu quem afirmei. Aceita essas duas formas. Com quem, o quem aceita duas formas. O que não, o que só aceita uma, que é com a pessoa. Ou quem vai para a terceira e então fica concordando com a pessoa que é eu. Isso aqui não... Oi? Isso não vai. Seria então, no caso, fui eu que afirmei? Se falar assim, foi eu que afirmou, tá errado. Se falar foi eu que, do quê? Se falar assim, foi eu que afirmou, tá errado. É quem, tá? É o que não pode passar para terceiro, o quem pode. Vamos mais aqui. Expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Pode ser, né? Então, ele foi um dos que mais contribuíram. Aceita os dois. Aceita os dois.
regra do sujeito composto. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Preguiça e leitidão destacaram aquela gerência. Pode ser no plural. Mas como pode ficar no singular? Destacou aquela gerência, porque pode concordar com esse último. Aceito os dois. Tá? 2. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Este é mais um caso que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Aqui, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Singular. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram. Ó, pode ser no plural. Isso aí aceita os dois. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nessa situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Isso aqui é coisas específicas, né? Eu, tu e Cássio só chegaremos ao final da noite. Você vê bem aqui, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Nesse caso, quando junta mais, né, mais de uma pessoa, aí vai para, né, para nós. Mais de uma pessoa vai equivaler a nós. Isso aí a gente vai ver, né? Jair e eu conseguiremos comprar um apartamento. Jair e eu conseguimos. Porque, pô, Jair, então passa a ser nós, né? Jair e eu. Vamos ver aqui o 4, aqui, ó. Sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Doces ou chocolate desagrado ao menino. Quer dizer que esses dois aqui pode desagradar. Não está falando que é um ou outro. Doces ou chocolate. No raciocínio lógico, vocês vão aprender isso aqui. Quando se fala isso, né, pode estar se falando também doce e chocolate. Então, nesse caso aqui, desagrada. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas quando a ação verbal é aplicada apenas em um dos elementos, o verbo permanece no singular. Ele, Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Você vai saber aqui que vai ser uma ou outra. Quando sabe, né, vai ser uma ou outra. Então, ganhará. Sujeito ligado por nem. Quando o sujeito é ligado por nem, o verbo vai para o plural. Porque nem dá a ideia do quê? De adição, né? Se é adição, aqui, ó. Nem chuva, nem frio são bens recebidos. Só aceita o são, só no plural. Que é os dois. Sujeito ligado com. Quando semelhante à ligação e, o verbo vai para o plural. O ator com seus convidados está dando ideia de e, né? Está somando. Então, chegaram. Plural. Mas quando com representa em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento, como é grafado entre vírgulas. Vamos ver aqui. O pintor, com todos os auxiliares, resolveu. Olha, esse resolveu está se referindo a só o pintor. Aqui está uma explicação só no meio. Então, o pintor resolveu. Quem é o sujeito mesmo? Quem é o sujeito? É o pintor. Então, vai ficar no singular. Sujeito ligado por não só, mas também tanto quanto, não só como. Nesse caso, o verbo vai para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Tem duas concordâncias. Tanto Rafael como Marina participaram da mostra. Tanto Rafael como Marina participou da mostra. Partícula C. No caso em que a partícula C é índice de determinação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa. Quando for... já nós demos sujeito, né? Aqui nesse caso aqui, ó, quando o verbo for indeterminado. Quando for indeterminado, vocês sabem, tem preposição. Esse aqui sempre vai estar no singular. No caso que a palavra ser partícula passiva-dura, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito. Nesse caso aqui já é sujeito simples. Vocês estão vendo que não tem preposição, aí vai ter que concordar com o sujeito. Aqui é uma igreja, então construiu. Aqui são novas igrejas, mais de uma. Então tem que ser construíram-se. Toda vez quando tem essa partícula C, se for sujeito indeterminado,
vai ficar no singular o verbo. Se tiver sujeito, vai ter que concordar com o sujeito. Então, aqui isso é mais de uma, então vai para o plural. Verbos impessoais. Verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Os impessoais, vocês devem saber que é aqueles verbos que o sujeito, a oração não tem sujeito. Então, sempre vai ficar no singular, tá? Sempre no singular. O sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, nesse caso, fica no singular. Amélia, Camila, Pedro, aí vai ter ninguém aqui, ó. Ninguém ou convenceu, né? Então, vai ficar no singular. Sujeito ligado por como, assim como, bem como, o verbo é conjugado no plural, porque dá ideia de adição, né? O trabalho, assim como a confiança, ó, deu ideia de adição. Fizeram. A locuções é muito, é pouco, é mais, é menos. Nesse caso, em que as locuções de preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. 3 vezes é muito, ó, singular. Verbo dar, soar, bater horas. Isso aqui, ó, o verbo sempre concorda com o sujeito. Deu uma hora que espero. Soaram 2 horas. Isso aqui é questão de sujeito. Na hora que a gente for fazer as questões, a gente vai analisar, não vai errar uma. Ligação de dados. Isso aqui é o seguinte, ó. Vocês depois vão ler, tranquilo. Vocês estão recebendo aí são coisas que a gente vai saber analisar na hora, tá? Aí nós vamos começar a fazer uns exercícios. Importantes são os exercícios. A teoria sempre é bom dar uma olhadinha, mas a gente se aprende mesmo pelos exercícios. Vamos mudar aqui e vamos começar a fazer um exercício. Então, é isso aí, pessoal. Vocês, resumindo aí, nessa pouca teoria que nós estudamos, que, às vezes, aceita 2 concordâncias. O verbo pode ficar no singular e também pode ficar no plural. Aceita 2. Tem casos que só aceita uma situação. Só aceita uma. No plural ou no singular. A gente vai ver isso direitinho. Agora eu vou entrar no exercício para a gente ficar craque nisso aqui. Deixa eu ver qual é o próximo agora que vem. É CV exercícios. Esse não. Deixa eu ver. É esse aqui. Vamos lá, vou abrir. Estou arrumando. Já apareceu para vocês? Apareceu aí? Sim, professor. Já, né? Já. Então, tá bom. Vocês sabem se o Anderson entrou na aula? Ele está presente, professor. Então, tá bom. Às vezes eu fico preocupado, né? É bom não perder. Vamos ver aqui. Olha, corrigir quando necessário a concordância do verbo. Corrigir quando necessário. Aqui nós temos uma oração. Será que existe no Brasil outros atores tão importantes quanto ele? Poxa, a gente vê assim, a gente fica perdido, né? Mas o verbo principal é existe. Descobrimos que existe. Olha, o que nós vamos fazer? Né? Que a partir do que é uma outra oração, uma outra. Esse verbo aqui vai ficar. O que está pedindo é esse verbo existir, nós vamos analisar ele. Então, vamos analisar esse verbo será que não vai ser analisado aqui, é só o existe. A partir daqui, ó, que existe no Brasil, né, outros atores tão importantes quanto ele. Vamos dar uma olhada aqui e já pensar o que é esse no Brasil aqui? Vocês têm ideia do que é? 1, 2, 3, 4? Esse no Brasil? 4. Esse aqui vai ser um 4, advérbio, no lugar. Então já não vai entrar nessa análise aqui tá vendo? 4 no Brasil? Não vai entrar nessa análise aqui dessa questão de concordância verbal, porque a concordância verbal, nós só vamos analisar o sujeito e o verbo, sujeito. Então, outros atores tão importantes quanto ele. A analisar o verbo para achar o sujeito. Né? O que existe? Qual vai ser a resposta? Outros atores tão importantes quanto ele.
o sujeito vai estar aqui, ó. O 1 vai estar aqui. Então, se o 1 é o sujeito, vamos ver se o verbo está concordando. Achamos o sujeito. Se esse 1, o sujeito está concordando com o existe. Se está certo esse existe. Outros atores tão importantes quanto ele, existe. Bateu isso aí? Né? Tá, que está falando outros autores. Então, se é outros autores, esse aqui está errado. Tem que ser, vamos corrigir. Está errado, então tem que ser o quê? Existem, tá? Então tem que ser existem. Estava errado, então nós estamos consertando. Agora está certinho. Será que existem no Brasil outros autores tão importantes quanto ele? Concordou? Outros autores tão importantes quanto ele existem, tá? No Brasil. Arrumamos, estava errado. Vamos ver outra aqui, ó. Sairá amanhã os resultados. Bom, analisando bem, aqui é o verbo, aqui amanhã é o 4, né? Pode ser até deixar de lado. Outros resultados do concurso. Então, vamos ter que procurar o sujeito. Quem sairá amanhã? Os resultados do concurso. Bateu com isso aqui? Se está no plural, o verbo vai ter que estar no plural. Então, aqui não está correto. Aqui o correto aqui é sairão, né? Então, isso aqui, olha, vamos ter que corrigir. Vamos ter que corrigir, é sairão. Não, estava errado. Vamos ver se aqui está certo, ó. Faltam só 3 minutos para o meio-dia. O que faltam? 3 minutos para o meio-dia. Opa, está no plural aqui. Se está no plural aqui está no plural, precisa arrumar isso aqui? Corrigir? Não. Não. Está correto. Se ele fosse diretor, olha, esse aqui é um adverbial condicional, né? Se ele fosse diretor. Então, esse aqui está à parte. É um 4. O que a gente faz quando a gente vai fazer concordância? O 4. A gente isola, que não vai interessar. Isso aqui é uma condicional, um 4. Então, isolamos. Vamos ver para cá. Esse não também, vamos isolar, é um 4. Ocorreria tantas desistências. Aí a gente faz aqui uma pergunta. Já que é concordância, vai ter o sujeito, né? O que ocorreria? Tantas desistências. Então, tantas desistências, o que ocorreria, está correto? Não. Porque aqui está no plural. Então, aqui tem que ser ocorreriam. Tá? Então, aqui está errado. Vamos arrumar. Então, agora aqui está corrigido. Muito bem. Acho que cabem medidas imediatas. O que vai valer se cabe aqui, ó, porque está para cá, ó. Acha que cabe. O que cabe? Medidas imediatas. Ou está no plural, não está? Então, o que tem que ocorrer? Colocar aqui também no plural. Então, cabem, tá? Arrumamos. Acontece todos os dias. Esse todos os dias aqui é um advérbio de quê, pessoal? É um 4. Tempo. Inclusive, de tempo. Pode ser até tirado daqui, né? Muito bem, de tempo. Então, isso aqui vamos tirar. O que acontece? O mesmo problema. Está correto isso aqui? O mesmo problema acontecem? Os mesmos não. Acontece. Não. Aqui teria que ser os mesmos problemas para dar certo aqui. Então, aqui está errado. Vamos arrumar? Consertar? Acontece. Olha, você viu que acontece? Acontece, bateu agora, concordou com o mesmo problema? Com o problema? Certo. Geralmente, cabe ao homem as primeiras iniciativas. Geralmente, advérbio de modo. Esse advérbio de modo pode ser retirado aqui, não cabe. Não vai. Cabe ao homem. Esse cabe ao homem. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é um complemento do 3? Não, calma aí. Esse aqui não é o sujeito. Não. Está entendendo? Você tem que descobrir o sujeito. Cabe a quem? Vocês estão vendo que tem preposição? Se cabe a alguém, né? Um objeto. Preposição. Esse aqui é um 3. É um complemento. É um objeto indireto. Indireto, né? Então, esse aqui sai também daqui, dessa situação aqui. Esse aqui sai. Então, não é isso que nós queremos. Então, vamos fazer a pergunta. O que cabe?
As primeiras iniciativas. As primeiras iniciativas cabe ou cabem? Cabem. Cabem, muito bem. Corrigimos. É assim mesmo. Não constavam no edital as datas das provas. Não constavam. O que não constavam? As datas. As datas da prova. Tá, errado. Não constavam, né? Ok. Sobrou para nós, esse para nós aqui é um advérbio de finalidade, né? O que sobrou para nós? Muitas tarefas. Não está soando bem, sobrou, né? Não é sobrou. Sobraram. É só sobraram. Agora sim, agora está correto. Sobraram. Só naquela noite, naquela noite, dá a entender que é tempo, né? Tempo, lugar, mas é o 4 aqui. Faltou 10 pessoas. O que faltou? 10 pessoas. 10 pessoas. Mas aqui faltou, está correto aqui? Faltaram. Não é mais de uma pessoa? Uhum. Se é mais de uma, faltaram. Muito bem. Ocorre com ele coisas muito estranhas. O que ocorre? Coisas muito estranhas. Esse aqui é um advérbio de companhia, né? Então ocorrem, né, Rafael? Ocorrem. O que ocorre? Coisa muito estranha. Então, foi consertado aí. Existem em cidades do interior, você vê que isso aqui é um 4, então retira daqui, né? 4 é um advérbio. Existe. O que existe? Histórias. Então, está errado. Existem. Muito bem. Veio daquela pessoa que todos criticavam as ideias para a reestruturação da empresa. Aqui veio. Se falar que daquela pessoa é de onde, né? De onde? Isso aqui isso aqui é o que é um advérbio de onde? De lugar, né? De lugar. Veio que todos criticavam, para cá, ó. Que todos criticavam as ideias para a estruturação da empresa. O que está pedindo veio aqui. Vamos ver. O que veio? As ideias. O que veio daquelas pessoas? Que todos criticavam. Acho que não veio aqui, não. Para a estruturação de uma empresa. Aqui também é um 4, aqui, ó. Aqui é um 4, não entra também, não. Né? Veio que todos criticavam as ideias. Todos criticavam. Se fosse que criticavam, né, concorda com todos. Está correto. Tá? Agora, que veio ou vieram? O que vieram? Não bate aqui, ó. Não bate, porque aquela pessoa está no singular.